Emocionante psicografia de um marinheiro da Umbanda. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Agora vamos ouvir essa linda mensagem de um marinheiro da Umbanda. Espero que vocês estejam conseguindo tocar o barco em frente, mesmo em meio às ondas e às tempestades da vida. Uma vez me disseram que nos momentos difíceis devemos sempre confiar na providência divina. Não importa quão difícil ou impossível pareça a situação, Deus sempre vai encontrar uma forma de agir. Às vezes, Deus acalma as tempestades. Às vezes, Ele acalma o marinheiro. Outras, Ele nos ensina a nadar. Mas Ele nunca nos abandona à deriva. E este tem sido o meu lema desde então. Espero que nos seus momentos de tempestade, você possa se lembrar disso também. Me convidaram para vir aqui falar das minhas vivências, dos meus aprendizados ao longo das tantas encarnações, lutas, erros, vitórias e aventuras que eu vivi. E foi com gosto que eu aceitei o convite e passo agora a trazer para vocês a minha mensagem e a minha história. Enquanto uma equipe faz uma limpeza e uma harmonização energética em cada um de vocês. Por isso é melhor que vocês estejam em um local bem tranquilo e permaneçam com os braços e as pernas descruzados para a melhor fluidez das energias. Bom, meu nome não deveria importar tanto, mas como eu sei que vocês encarnados valorizam muito essa coisa de nome, podem me chamar de Manoel Marujo. Na minha última vivência nessa terra, fui um aventureiro nato. A necessidade de descobrir os mistérios do mundo e os desafios dos mares corriam forte nas minhas veias. Nasci em Portugal há muitos anos, por volta do século XVI, em uma família muito humilde. Minha mãe era uma senhora gorducha e bondosa, ainda me lembro dos seus abraços e do seu cheiro de lavanda e de sabão. Já que ela trabalhava lavando e passando roupas para fora para ajudar no sustento da família. Eu era o caçula de 8 filhos. Meu pai enchia a boca para dizer que já foi o homem mais disputado da nossa vila, quando eu era mais moço. Mas desde que eu me lembro dele, ele era apenas o mesmo alcoólatra que trabalhava esporadicamente, fazendo bicos e quando ganhava alguns trocados, gastava nas tabernas fumacentas, tomando suas cachaças. Mais tarde eu também viria a ter o mesmo problema do meu pai com relação ao alcoolismo. Eu ainda não sabia, mas nós dois, pai e filho, estávamos marcados pelo mesmo vício e tínhamos o mesmo inimigo para lutar. Como eu disse, na época eu não tinha consciência, mas a minha principal missão dessa encarnação era justamente me livrar dos vícios, principalmente do vício do álcool, missão que eu já fracassara em várias outras tentativas. Antes de reencarnar, todos nós temos uma reunião com um grupo de anciãos que são chamado Conselho Kármico. Nessa reunião, nos é dada uma missão e é planejada ali todas as circunstâncias em que viremos a reencarnar. Junto a esse conselho, nós planejamos quais experiências devemos viver, o que devemos aprender, o que devemos experimentar e os vícios que devemos vencer para que consigamos o êxito da encarnação. Só que no astral tudo nos parece mais fácil, toda missão parece fácil de vencer. Lê do engano nosso, quando estamos presos na carne, com a visão limitada, tudo é mais difícil. Tudo é diferente. E de nada adianta ter todo o conhecimento do mundo, só na vivência, saberemos realmente se uma lição foi aprendida ou não. Acontece que existe o livre-arbítrio, e quando encarnados podemos simplesmente escolher ignorar os aprendizados e as provas que nos propusemos a passar. E assim fracassamos na missão.
Dessa forma voltamos à Terra quantas vezes forem necessárias até que consigamos vencer e aquela experiência seja acoplada em nosso campo de experiências. Ou seja, até que consigamos aprender e evoluir para ascender espiritualmente. Mas voltando à minha vida familiar, não era uma má pessoa o meu pai. Ainda me lembro com saudades que eu gostava de esperá-lo chegar em casa à noite. Às vezes ele chegava muito tarde, mas eu esperava mesmo assim. Ele chegava trôpego, cheirando a álcool, mas me levava para a cama e me contava histórias. Dizia que já fora marinheiro em sua juventude, me contava suas aventuras no mar e eu ficava espantado e orgulhoso do meu pai. E era assim que eu dormia, em meio às aventuras marítimas, os monstros que viviam nos oceanos, as terras longínquas e desconhecidas a serem exploradas e o bafo de algo do meu pai. Jurava para mim mesmo que um dia também viraria marinheiro e viveria muitas aventuras. Mais tarde vim a descobrir que meu pai nunca havia nem ao menos pisado em um navio. Mas era um bom contador de histórias o meu pai, isso não se pode negar. Era a época das grandes navegações em que Portugal realizava expedições marítimas para, dentre outros propósitos, descobrir novos territórios. Eram empreitadas perigosíssimas. Em média, a cada 3 navios que partiam de Portugal, um afundava. Cerca de 40% da tripulação morria nas viagens, vítimas não só dos naufrágios, mas também de ataques de piratas, doenças, choques com nativos dos locais visitados. Por isso os homens que se sujeitavam a embarcar nessas grandes aventuras eram vistos como heróis. Eu não tive dúvida alguma e assim que ganhei a idade necessária me candidatei para a próxima grande navegação, que partiria em uma missão muito importante em busca de terras desconhecidas. As famílias dos que aceitavam partir para essas perigosas aventuras recebiam uma quantia razoável de dinheiro do rei. Mas mesmo assim minha mãe foi contra minha partida e ela teve esperanças que eu desistisse até o último momento. E foi com os olhos cheios de lágrimas de preocupação que minha mãezinha me viu entrar na grande embarcação rumo ao desconhecido. Meu pai também trazia os olhos marejados, mas diferente das lágrimas da minha mãe, pude reconhecer em seus olhos o brilho do orgulho. Seu filho estava tendo a coragem que ele nunca tivera. Foi a última vez que vi meus pais em vida. O cotidiano do navio era penoso, nem um pouco parecido com a grande aventura que eu imaginava. Durante o dia o trabalho era duro, à noite nos recolhíamos em busca de algum descanso no porão do navio. O lugar era insalubre, a comida era escassa e muitas vezes podre, mas álcool nunca faltava. Acho que o rei sabia que para aguentarmos a pressão e o trabalho duro, precisaríamos de alguma coisa que nos entorpecesse. Ali naquele porão, marujos e soldados com suas garrafas de rum ou vinhos de péssima qualidade se misturavam com as cargas e animais, na insalubridade de um lugar nada confortável. Foi assim que a bebida entrou na minha vida de vez. E foi assim que logo meus sonhos infantis, das aventuras e do heroísmo que eu viveria no mar, foram morrendo aos poucos. E nada dói mais do que ver seus sonhos morrendo. É muito difícil ter que encarar a realidade, enxergar além do véu da ilusão, enxergar as coisas como elas realmente são. Nós não sofremos pelas coisas, nós sofremos pelas expectativas que colocamos nelas. E com as expectativas frustradas, eu fui me embrutecendo cada vez mais. O tempo foi passando e eu não bebia mais apenas à noite. Carregava minha garrafinha de rum o tempo inteiro, e bebia também durante o dia. Me perdi completamente de mim. Trabalhava bêbado, me tornei uma pessoa de difícil convivência que todos evitavam. Gostava de ser o durão, de arrumar a confusão. Eu, que fui em busca de liberdade,
me senti aprisionado ali naquele pequeno barco em um oceano infinito. Às vezes, olhando as estrelas e bebericando minha garrafa de rum, filosofava sozinho. Por quantos mares bravios precisaria um marinheiro navegar para descobrir a felicidade? Eu sabia que 7 mares nunca seriam suficientes. Eu só não imaginava que tudo que eu ansiava tanto por descobrir e por encontrar estava ali dentro de mim e não perdido naquele imenso oceano. Hoje, sei que muitas vezes as pessoas se embrutecem pelas duras experiências do mundo e acabam se esquecendo de quem são, acabam se esquecendo do que vieram fazer. Hoje, penso que um dos nossos papéis nesse mundo como trabalhadores de Deus é fazer lembrar, fazer brotar nos peitos doloridos dos nossos irmãos a consciência de que somos todos filhos de um Deus e de que somos tão deuses quanto Ele, capazes de cocriar o que quisermos e de vencer qualquer missão. A vitória de um é a vitória de todos, já que somos todas ondas do mesmo oceano. Mas nessa época eu não tinha essa consciência. Tudo aconteceu em uma noite em que eu, bêbado como sempre, arrumei confusão com outro marujo e acabei na ponta da sua peixeira. Após um golpe certeiro, ele me jogou no mar e todos pensaram que eu certamente teria caído de bêbado no mar. Na verdade, acho que minha morte foi um alívio para todos. Ninguém gostava muito de mim. Eu era só um bêbado que causava problemas. Assim, o marujo nunca fora responsabilizado pelo crime. Na época, eu já em espírito, fiquei louco de ódio. Quando tomei consciência do que havia acontecido, queria gritar para todo mundo o que aquele homem havia feito, mas claro que ninguém poderia me ouvir. Hoje sei que a geometria sagrada não erra, que tudo está matematicamente calculado pela roda kármica. Nada acontece por acaso. A vítima de hoje pode ter sido o vilão de ontem. Daí a importância de praticar o perdão e o auto-perdão. Só assim sairemos do ciclo de karmas rumo à tão sonhada felicidade. Mas na época eu não estava nem aí para isso. Queria me vingar do meu inimigo. Por isso ficava junto a ele. No início só para encontrar alguma forma de perpetuar a minha vingança. Mas depois descobri que quando ele bebia, eu poderia beber junto com ele. Ou melhor, aspirar a energia do álcool que emanava dele. E foi assim que eu me transformei em um vampiro espiritual. Sugava da boca dos alcoólatras as emanações alcoólicas e os sugestionava para que bebessem cada vez mais. Nem meu algoz me importava mais. Descobri que poderia me transportar para qualquer lugar que eu quisesse. Por isso saí do navio e comecei a vagar. Passava dias atrás de pessoas dispostas a esvaziar garrafas e garrafas até caírem desacordados. Passei séculos assim. Várias equipes de socorro até tentaram me ajudar. Mas o vício sempre falava mais alto. Até que um dia eu finalmente me cansei de tudo aquilo. Eu já estava um trapo humano. Olhei meu reflexo em uma poça de água e vi minha imagem e comecei a chorar, desconsolado por ver no que eu havia me tornado. Quando encarnado, eu nunca fora feito a rezas. Mas em meio ao desespero, e em um impulso me ajoelhei e pedi ajuda. E minha oração foi tão sofrida, minha oração foi tão sincera, que não tardou a aparecer um vulto muito luminoso para me ajudar. Esse vulto aos poucos foi tomando forma quando finalmente se mostrou com um sorriso radiante para mim. Com espanto, reconheci a figura do meu pai. Mas ele não era mais o homem acabado pela bebida que eu me lembrava. Ele estava jovem, forte e emanava uma luz muito forte. E usava, veja só, uma roupa de marinheiro. Ele derramava lágrimas de emoção e dizia que finalmente podia me ajudar, que havia esperado aquele momento por séculos. Eu ainda estava meio abobado,
mal podia acreditar. Assim apenas me deixei levar quando ele me pegou nos braços com carinho e me levou para um lugar muito bonito. Uma casinha simples, mas confortável, com um quarto limpinho e uma cama macia só para mim. Uma brisa morna e quente tocava meu rosto, e eu estava ansioso por descanso e refazimento. Mas antes precisava entender, queria saber o que aconteceu com meu pai. Foi então que ele me contou sua história. Diz que depois que eu fui embora, em mais uma noite de bebedeiras, ele acabou caindo desacordado perto de uma mata que ficava próximo à vila. E foi socorrida por um velho senhor que morava ali em uma casa afastada. Era um velho enrugado e calado que tinha fama de bruxo, mas que todos procuravam quando precisavam de algum dos seus remédios que ele fazia com suas ervas. Esse velho achou meu pai caído e com muito custo fez com que ele se levantasse e levou meu pai até sua cabana. Lá ele fez uma beberagem de ervas e os dois ficaram amigos. O velho tinha uma filosofia de vida muito estranha, mas era um grande sábio. E sua sabedoria deixou meu pai fascinado. Tão fascinado que meu pai começou a se interessar por ervas e a ajudar o velho com seus remédios. Largou o vício da bebida e aprendeu lições valiosas com o velho da cabana. Inclusive a caridade ajudava os doentes. Desencarnou já bem idoso, tendo concluído com êxito sua missão na Terra. O que não foi o meu caso. Mas meu pai me tranquilizou, disse que Deus nos dá infinitas oportunidades de aprender uma lição e que só dependeria de mim ter êxito na próxima. Na espiritualidade hoje trabalho ajudando pessoas que tenham suas vidas e suas famílias destruídas pelo vício do álcool. Ajudei e ajudo muitas famílias, mas sei que vai chegar o dia em que terei que reencarnar de novo para ver se dessa vez aprendi a lição. Tento assim me fortalecer para que com a graça de Deus na próxima oportunidade eu possa sair vitorioso. Espero que minha experiência possa ser útil de alguma forma para vocês. A meta é a perfeição, mas temos a eternidade inteira para atingi-la. Marinheiro Manuel Marujo. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e, se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz.